Olá! Em Gênesis capítulo 12, de 1 a 14, encontramos a história da Páscoa que celebramos ontem. Com essa celebração ainda na nossa memória, eu gostaria de compartilhar uma informação muito importante. Naquele momento da história de Israel, Deus havia decidido, então, de uma vez por todas, retirar o seu povo do Egito e instituiu para isso a Páscoa. A Páscoa foi celebrada justamente naquela noite anterior à saída dos filhos de Israel do Egito. Isso está registrado em Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. Você vai encontrar a história da Páscoa do Senhor. Deus resolveu, portanto, ferir todas as famílias do Egito com a morte dos primogênitos, os filhos mais velhos de cada casa. Mas mandou que os filhos de Israel fizessem algo muito importante. Eles deveriam, cada família, matar um cordeiro, comer esse cordeiro. Entretanto, antes de comer o cordeiro, deveriam apanhar do sangue do cordeiro e passar desse sangue nas portas das suas casas, nos umbrais das suas casas. E desta forma haveria distinção entre as casas dos israelitas e as casas dos egípcios. Então, as famílias de Israel foram salvas pelo sangue desses cordeiros que foram oferecidos naquele dia em refeição ao povo de Israel. As famílias de Israel foram salvas pelo sangue do cordeiro. Cada família foi salva pelo sangue do seu cordeiro. Quando Jesus veio ao mundo, João Batista disse a seu respeito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o cordeiro providenciado não por uma família, mas pelo próprio Deus, para salvar a minha família, a sua família, para salvar todas as famílias da terra. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, João nos diz, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 7, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, limpa o nosso coração, purifica o nosso ser. A família israelita, todas as famílias israelitas foram salvas naquela noite. Cada família foi salva pelo sangue de um cordeiro. E também porque seguiu a orientação de Deus para aquele momento. Nós precisamos, da mesma forma, seguir as instruções de Deus, seguir as recomendações, as orientações do Senhor para as nossas vidas. A salvação de cada família dependia disso. Cada família foi salva por seguir a recomendação. As famílias que não creram na palavra de Deus e não prepararam o cordeiro, perderam os seus primogênitos. Mas as famílias que creram na palavra de Deus, creram na orientação de Deus e prepararam o cordeiro, salvaram, portanto, os seus filhos mais velhos. Todas as demais choraram a perda dos seus queridos. A salvação da nossa família depende da nossa obediência às instruções e às recomendações de Deus. Nestes dias tão difíceis para o Brasil e o mundo, sigamos as orientações do Senhor, sigamos as recomendações do Senhor. É o Cordeiro de Deus quem nos salva, é o Cordeiro de Deus que nos dá o perdão para todos os nossos pecados e salva as nossas famílias também. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos nesse momento e orar conosco? Pai Celeste, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque Tu enviaste o Teu Filho, Cordeiro de Deus, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para limpar os nossos corações de todo o pecado. Muito obrigado por Jesus, o Cordeiro de Deus. E Pai, pedimos, Senhor, ajuda-nos
a fazer exatamente como as famílias israelitas fizeram no passado. Ajuda-nos a seguir as tuas recomendações. A salvação de cada família no passado se deu justamente pela sua obediência às suas instruções. Por isso nós te pedimos, ó Deus, ajuda-nos da mesma forma hoje a seguir as tuas instruções, as tuas orientações. A salvação da nossa família depende disso. Ajuda-nos, portanto, a seguir as tuas instruções, as tuas recomendações em todo o tempo da nossa vida, inclusive em dias de pandemia no nosso país. Ajuda-nos, ó Deus, e guarda-nos de todo mal, como tu guardaste aquelas famílias. E faz, ó Deus, uma grande obra em nosso meio, para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Amém.